Olá, professor. O grupo da gente é sobre sistemas de acumulação de custos e é composto por Analice, Giovana, Renara, Vicente e Raquel. Então, quanto à estrutura básica do sistema de custeamento, primeiro é necessário que se entenda que os gastos relacionados aos custos e às despesas de uma empresa são organizados para que resultem em relatórios distintos. Os relatórios de informação de custos, o relatório que resume as despesas e o resultado obtido durante um determinado período. Assim, de todos os gastos, alguns são relativos à produção e outros são relativos à manutenção de funcionamento das. Bom, dando continuidade ao sistema de acumulação de custos, o sistema de acumulação de custos é o ambiente no qual operam os sistemas e as modalidades de custeio, ou seja, representa a forma com que os custos são transferidos aos produtos ou serviços. Uma vez, quando temos já calculados os custos de cada centro de custo, é necessário transferir os custos para os produtos e serviços. E o esquema de trabalho é basicamente apurado em três passos. O primeiro seria determinar os custos diretos e contabilizá-los aos respectivos centros, fazer o rateio dos custos indiretos e transferi-los aos centros de custo, e o terceiro seria transferir os custos assim determinados pelo primeiro passo e segundo passo, incluindo os custos de materiais diretos para os produtos. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema de custeio quanto à natureza da acumulação dos custos. Quando então temos definido o sistema de produção, a empresa optará pelo sistema de acumulação de custos mais apropriado em função do seu sistema de produção adotado. E ele pode ser definido como sistema de acumulação de custos por ordem de produção ou encomenda e sistema de acumulação de custos por processo. O sistema de acumulação de custos por ordem de produção ou encomenda adotará o sistema de acumulação de custos por ordem ou encomenda a empresa cujo sistema produtivo for predominante descontínuo, produzindo bens ou serviços não padronizados e geralmente sobre encomenda específica de seus clientes. Esse sistema ele apresenta algumas desvantagens, são elas o gasto administrativo. O sistema exige considerável trabalho para o registro das informações requeridas no adequado preenchimento das ordens de produção e os controles permanentes são necessários para assegurar a correlação dos dados de material e de mão de obra não apropriada. A empresa, e agora falando um pouco sobre o sistema de acumulação de custos por processo, a empresa que produz em série bens ou serviços padronizados deverá adotar o sistema de acumulação por processo. Quanto ao sistema de acumulação de custos por ordem de produção, a gente tem que esse é o sistema na qual cada elemento do custo é acumulado segundo ordens específicas de produção referentes a um determinado produto ou lote de produtos. As ordens de produção são emitidas para o início da execução da atividade produtiva e nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que seja a ordem de produção correspondente tenha sido emitida. Esse sistema é o mais adequado quando a empresa tem um processo produtivo não repetitivo e onde cada produto ou grupo de produtos é mais ou menos diferente entre si. Por exemplo, a gente tem móveis sob encomenda, máquinas ou a produção de equipamentos especiais. As vantagens desse sistema é que ele tem maior exatidão quanto ao cálculo de custos individualizado por pedido, tem um maior controle interno, possibilitando averiguar a falha de produção que exijam aperfeiçoamentos no processo produtivo e apuração mais exata dos produtos em elaboração, sem necessidade de cálculos de equivalência de produção. Como desvantagens, tem o custo administrativo elevado, porque esse sistema exige um trabalho burocrático para o registro de informações minuciosas, que são necessárias no preenchimento das ordens de produção, e os controles permanentes são necessários para assegurar a correção de dados, de material e de mão de obra direta. E os termos ordem de fabricação, ordem de serviço ou ordem de trabalho são sinônimos de ordem de produção, que é esse sistema. Agora nós vamos falar sobre o sistema de acumulação de custos por processo.
Esse tipo de sistema de acumulação é usado principalmente na contabilização dos custos de uma produção em massa. Geralmente, nesse sistema, os produtos são fabricados para estoque, ou seja, uma unidade de produção é idêntica à outra, os produtos são movimentados no processo de produção continuamente e todos os procedimentos de fábrica são predominantemente padronizados. Quando a fábrica produz ou de modo contínuo, ou em série, ou em massa, a preocupação da contabilidade dos custos é determinar e controlar os custos pelos departamentos, pelos setores, pelas fases de produção e, em seguida, dividir esses custos pela quantidade de produtos fabricados no processo, durante certo período, ou seja, custear o processo fabril em determinado período. Esse sistema de custo por processo não se preocupa em contabilizar os custos de itens individuais ou em grupos de itens. Em vez disso, todos os custos são acumulados por fase do processo, por operação ou por departamento, e são alocados aos produtos em bases sistemáticas. Esses sistemas são usualmente utilizados em entidades que produzem grandes volumes de produtos uniformes em bases contínuas, por exemplo, eletrodomésticos, veículos, móveis de linha e etc. Esse é o cálculo do custo unitário de produção. Em tese, fica fácil para a contabilidade calcular esse custo, porque é só dividir o custo total no período pelas unidades produzidas no período. As principais características desse sistema são que os custos diretos ou indiretos são acumulados nas contas de custo durante um determinado período e são reclassificados por departamento ou por processo no final desse período. Quando os processos são processados em mais de um departamento, os custos são transferidos para o departamento seguinte, de forma que o custo total vai sendo acumulado até que o produto seja terminado. A produção, em termos de quantidade, é registrada diária ou semanalmente, e ao fim de todo mês é preparado um demonstrativo dos resultados finais. E, como já foi dito, o custo total de cada processo é dividido pelo custo total da produção. Assim se obtém um custo médio por unidade para cada período. Temos dois exemplos práticos. O primeiro seria uma aplicação na companhia Itajubá, onde trabalha com duas ordens de produção, nomeadas 68 e 69. Então, os dados relativos a material requisitado, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação seguem em anexo nessa tabela aí. Os custos indiretos de fabricação são distribuídos na base de horas de mão de obra direta e uma taxa de R$ 3,75 por hora. Durante o mês de janeiro, a ordem 68 foi completada e transferida para produtos acabados. Já a ordem 69 não foi completada no final do mês. Então aí segue o cálculo do custo unitário da ordem 68. Posteriormente, o saldo final da conta de produtos em processo e, por fim, a relação da ordem vendida a um preço de venda de 140% do custo. Então a gente tem a folha de custo da ordem de produção 68. Então material, requisição apenas um, o valor 744. No que diz respeito à mão de obra direta, o número de horas equivalente a 360, deu um valor de 1.980. Na parte do CIF, a taxa de 3,75, o valor final deu 1.350, o somatório total R$ 4.074. Então o custo unitário da ordem de produção 68 foi na ordem de R$ 33,95. O saldo de produtos em processo sendo igual a 4.620. Então, o valor da venda da ordem 68 seria equivalente a 5.703,6. Ainda aqui segue também a folha de custo da ordem 69. No caso, a requisição de dois materiais, ambos a R$ 640. Número de horas trabalhadas 400, deu um total de 2.480.
e tendo os custos indiretos de fabricação um valor de R$ 1.500, totalizando R$ 4.620. Já no exemplo 2, a companhia Moçambique produz defensivo para madeira em 2 departamentos, mistura e embalagens. Após a mistura dos materiais químicos no departamento de mistura, o defensivo líquido é transferido para o departamento de embalagens, onde é colocado em contêineres plásticos. Os materiais são adicionados no início do processo. A mão de obra e os custos indiretos de fabricação são agrupados e denominados custos de conversão. A mistura registrou os seguintes gastos no período da análise. Matéria-prima teve um custo de 160 mil, mão de obra direta 70 mil e o custo indireto de fabricação igual a 210 mil. Então, durante o período, foram transferidos para o departamento de embalagens cerca de 60 mil unidades e ficou um saldo de 20 mil unidades com estágio de 100% em relação ao material e 50% de custo de conversão. Unidades transferidas igual a 60 mil e unidades a ser transferida igual a 20 mil. Com base nos cálculos acima, calcular: primeiro, produção equivalente, depois, custo unitário por elemento e, por fim, o valor transferido para o processo seguinte, ou seja, a embalagem. Então, a princípio, calculamos a produção equivalente, temos o custo da matéria-prima igual a 60 mil, mais o estoque inicial em elaboração, que seria cerca de 20 mil, totalizando 80 mil. E o custo convencional, cerca de 70 mil. O custo unitário por elemento, então aqui segue a tabela em anexo. Do lado esquerdo temos os elementos ou os itens. Então temos a produção, matéria-prima 160, volume, estoque inicial 0, produção 80 mil, e o custo médio unitário seria cerca de R$ 2,00. O custo de conversão subdivide-se em mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Mão de obra direta temos a produção de 70 mil, estoque inicial 0. Os custos indiretos de fabricação, 210 mil foram gastos, dando ao fim o custo médio unitário de R$ 4,00. Por fim, o valor transferido para o próximo processo seria a quantidade de transferência vezes o custo da mistura, que seriam matéria-prima mais mão de obra direta mais o custo indireto de fabricação. Então, totalizando 60 mil unidades vezes 6, que seria o custo referente aos R$ 2,00 de matéria-prima, preço unitário, mais o preço unitário da mão de obra direta, mais o custo indireto, que seria 4, totalizando 6. Então, multiplicando aí 60 mil vezes 6, nós temos o valor final igual a 360 mil. Então, finalizamos por aqui. Seguem anexo as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E obrigado.